Olá a todos. Bom, meu nome é Felipe e aqui eu vou dar início à nossa apresentação. Nós vamos apresentar aqui um trabalho que, na verdade, é uma resenha de um artigo que foi escrito para a Conferência Internacional sobre Inovação, Gestão e Pesquisa e Tecnologia na Malásia. E esse artigo ele vai tratar sobre uma proposta para o problema de mobilidade instantânea do protocolo Mobile IPv6. Essa aqui é a agenda da nossa apresentação. Vamos fazer uma introdução acerca do assunto, depois vamos mostrar o problema, né, que esse protocolo tem, na questão do handover simultâneo. Vamos mostrar também a solução que o artigo que nós vamos fazer a resenha mostra. Vamos mostrar também os algoritmos, vamos mostrar a simulação e, por final, vamos concluir para ver se realmente essa proposta ela é viável para o problema que vai ser apresentado. A mobilidade utilizando IPv6 pode ser implementada de forma mais simples que com o IPv4 e permite manter tudo conectado e acessível via rede pública IP. A mobilidade IPv6 é um padrão IETF, que adicionou as capacidades de roaming de nós móveis em redes IPv6, tendo como principal vantagem os nós móveis podem mudar seu ponto de ligação à internet IPv6 sem alterar o seu endereço IP, permitindo assim que os dispositivos móveis se desloquem de uma rede para outra e possam manter a conexão existente. Uma observação importante é que para realizar a mobilidade de dispositivos eletrônicos, as conexões para IPv6 móveis são feitas sem a necessidade de interação do usuário, que usa o endereço específico sempre atribuído ao nó móvel. Meu nome é Isabelle, tá? Eu vou começar a explicar um pouquinho sobre o IPv6, né, antes de falar um pouquinho sobre a solução, né, porque a gente tem que entender como funciona mais ou menos a interface, né, de infraestrutura, para a gente conseguir entender de que forma foi proposta a solução. O que ocorre, né? Como o Felipe falou bem, o IPv6 tem alguns problemas, né? E um dos problemas a serem resolvidos é em relação à mobilidade simultânea, né? A maioria dos estudos, eles não preveram quando os dois nós móveis mudarem de rede ao mesmo tempo, né? Então, isso ocasionaria perda de pacote e interrupção de comunicação. Então, a proposta, né, desse artigo é encontrar uma solução para isso, né? Como manter esses dois nós móveis se comunicando, né? E isso, de certa forma, não impactando diretamente na perda da comunicação, talvez na perda de alguns pacotes, mas não diretamente na interrupção direta, né, da comunicação. Eu trouxe aqui um exemplo, né, para a gente entender mais ou menos a infraestrutura de como funciona, né, essa comunicação, essa mobilidade no IPv6. Para a gente entender melhor, a gente tem que entender que tem o nó móvel, né, que ele pode alterar o local de conexão dele a qualquer momento, né, e de acordo com o IPv6 ele tem que manter a comunicação, né. Ele tem um IP permanente, né, que é o IP Home Address, que ele é nomeado assim. O que acontece? No IPv4, os dispositivos eles não conseguem ter um IP próprio, né? O IP é dado pelo roteador que ele está conectado naquele momento, através do NAT, né? Que foi implementado justamente para suprir a necessidade de endereços limitados do IPv4. Agora com o IPv6, não. Cada dispositivo consegue ter um IP único para si, né? Independente da rede que ele esteja, ele vai ter aquele IP. Ele vai ser reconhecido por aquele IP. Né? E a gente tem um home agent, né, que vamos dizer assim, é um roteador, né, que está numa interface do mesmo link do nó móvel, vamos dizer assim, vinculado, a mesma máscara, esse tipo de situação. Né? Então, o que acontece? O nó móvel ele vai constantemente informar a sua localização, né, que é chamada quando ele está numa, por exemplo, eu troco de rede, eu estou no Wi-Fi X, vou para o Wi-Fi Y, um exemplo. O nó móvel ele vai comunicar ao meu home agent que eu troquei de rede e vai dar a ele um care of address. O que é o care of address? É um endereço, né, que eu adquiri naquela rede estrangeira em que eu acessei.
né? Eu tenho meu home address da minha rede principal, né? Do meu roteador principal, e eu tenho o care of address, que é da minha rede estrangeira, que eu acabei de acessar. Então, nesse exemplo que eu trouxe, é só mais ou menos para a gente entender como é que funciona a infraestrutura, né? Temos aqui um nó móvel representado por um notebook, em que ele troca de rede, né? E tem o link de origem dele, em que ele é vinculado, né? Que tem um home agente principal, vamos dizer assim, um roteador principal. Nesse roteador principal, ele é registrado, né? Então, ele muda de rede e vai para um link de rede visitada, né? E nesse momento em que ele entra nesse link de rede visitada, ele também vai ter o seu care of address registrado nesse roteador, né? Por que eu estou falando tudo isso? Para a gente poder entender, né, a proposta do artigo, né? Nesse momento aqui que o notebook troca de interface, né, e vai para outra rede, ele já tem um home address registrado na rede principal dele, e agora ele vai ter um care of address registrado na rede visitada. O que ocorre nesse momento que ele troca de rede, ele fica inacessível para o home agente dele, né, inicialmente. O que acontece é a associação de um home address com um care of address, que é o endereço dele na rede estrangeira, a gente chama de band, né? É um endereço, vamos dizer assim, específico, que é formatado juntando os dois endereços, né, tanto o home address como o care of address, e, vamos dizer assim, ele ganha um outro endereço. Esse outro endereço, ele é atualizado a todo momento. A todo momento, qualquer nó móvel pode mandar um bid update para os roteadores da rede, né? E esses roteadores vão guardar esses bind no bind cache que eles têm, né? Vão fazer uma listagem de nomes. Daí vem a proposta do artigo do DNS, né? Que seria, vamos dizer assim, um servidor de nomes, entre aspas, que vai guardar esse bind esses binds que os nós móveis mandam assim que eles trocam de rede, para a gente poder saber a localização deles. Então, vamos às propostas aqui, né, do artigo. Ele propõe 3 cenários, tá? O cenário 1 é quando ele chama de mobilidade em rede de acesso com cobertura sobreposta, tá? O que significa isso? No cenário 1, nós temos, vamos dizer assim, um movimento de 2 usuários com seus dispositivos móveis, e ambos os nós entram em uma nova rede de acesso. Entretanto, eles continuam ao alcance da rede antiga, ou seja, eles estão, vamos dizer, na sombra da rede anterior, eles continuam sendo enxergados, né? Cenário 1, ok? No cenário 2, o que acontece? No cenário 2 já tem uma mudança, né? O nó móvel A, vamos dizer assim, ele fica totalmente fora do alcance da rede antiga dele, né, que pode ser considerada a rede principal, onde ele tem o home address dele registrado, né, e ele acessa uma nova rede, né, que é o nó B, né, então ele fica ao alcance de, vamos dizer assim, de 2 redes diferentes. Nessa rede principal dele, ele tem lá o home address dele, e nessa rede estrangeira que ele acabou de acessar, ele adquire um novo care of address dado pelo aquele home agente daquela rede, né? Enquanto que o outro nó, só ver aqui, o outro nó ainda permanece visível nas 2 redes, né? Esse é o cenário 2, né, no algoritmo que ele propõe. O cenário 3, ele fala da mobilidade em rede de acesso em cobertura não sobreposta, né? Que, vamos dizer assim, é o cenário proposto, né? Porque os 2 nós móveis trocam de rede ao mesmo tempo, vamos dizer assim. Eles estão numa rede principal e eles trocam para uma rede estrangeira ao mesmo tempo. Então, os 2 vão ficar inacessíveis naquele home agente que eles estavam anteriormente, tá? Então, a gente vai para a proposta de algoritmo, de que forma, né, os autores desse artigo propõem a resolução para a mobilidade simultânea, né? De que forma não perder a comunicação, não perder pacote, nesse momento em que esses nós móveis se trocam de rede rapidamente, vamos dizer assim. O primeiro algoritmo, né,
em que ele fala sobre o cenário 1. No cenário 1, os dois trocam de rede, entretanto, eles ainda continuam dentro da zona da rede anterior. Ele define variáveis, né, que irão receber o valor definido, né, onde o myOldIP é o home address do nó móvel da antiga rede, e o mynewIP é o care of address do nó móvel da nova rede acessada. Né? E da mesma forma, o RIS-OLD-IP é o home address do nó do destino, na antiga rede, e o RIS-NEW-IP é o care of address desse nó correspondente em qualquer nova rede acessada. Né? Ele só dá, vamos dizer assim, nome às variáveis para poder receber essas informações. Né? E conforme a gente estudou, o home address é um endereço de IP único daquele nó, independente de qual rede ele esteja acessando. Ok? Então, o que ocorre? Né? Ele vai checar, primeiramente, se aquele IP original que ele tem registrado, se ele consegue resposta, se ainda está naquele mesmo lugar, vamos dizer assim. Se não tiver, ele vai ficar perguntando e tentar uma resposta. Nesse caso específico, nesse cenário, ele ainda não vai usar o DNS, né? Por quê? Porque como ele ainda está na mesma rede, ele ainda consegue ter o registro desse nó. Então, ele consegue encaminhar esse pacote para o nó específico. Né? Então, ele só pega as informações e registra nas variáveis, né, os novos IPs que aquele nó móvel pegou na rede estrangeira, vamos dizer assim, pega, armazena, envia, recebe, faz o handover, e após isso ele envia um bit update, né, para aquele home agente, ou roteador, como preferir falar, daquela rede estrangeira, para que ele registre, né, a localização atual daquele nó móvel, e depois envia para o nó móvel um bit ACK, tipo, dizendo, ok, você está registrado aqui. E assim ele fica se comunicando nas interfaces de rede. Essa é a proposta do cenário 1. Nesse caso, ele ainda não utilizou o DNS, né, porque os dois ainda conseguem estar visíveis. Bora lá para o cenário 2. Nesse caso do cenário 2, né, um nó, ele está totalmente longe da sua rede principal, né, ele vai totalmente para uma rede estrangeira, enquanto que o outro nó, ele ainda está dentro da rede principal dele, né, ele consegue estar ao alcance. Então, o que acontece? Da mesma forma, né, ele vai pegar as variáveis, vai registrar os IPs e vai iniciar. Ele vai primeiro perguntar se o IP de origem e de destino é aquele que ele tem, ele vai aguardar um tempo, né? E quando esse tempo se esgotar, vamos dizer assim, não obtive resposta, ele vai verificar os servidores de DNS, entre aspas, né? Ele vai conversar com os roteadores, se os roteadores têm no bindcast deles esse registro desses IPs, né? Que, como eu disse, o home address, ele não muda, ele é um IP único, independente de qual rede ele acesse. E assim, e recebendo essa resposta, ele recebe essas novas localizações, né? Inicia, e daí ele já inicia ao algoritmo anterior. A partir do momento em que ele, de fato, sabe onde o nó está, ele volta, registra novos IPs de origem e destino, recebe, envia, né? Quando a comunicação é feita com sucesso, ele manda o bit update para aquele roteador, atualizando as localizações, e fecha a comunicação com o bit ACK comunicando, né, que o registro foi feito. E no nó B, como a gente percebe, o nó B, por ele estar numa rede que consegue ser enxergada pelo home agente dele principal, vamos dizer assim, ele não faz o carry DNS, como é bem perceptível na leitura do algoritmo, ele não faz, ele faz apenas a atualização, né, dos IPs de origem e destino, e depois fecha a comunicação, né, ponto. Agora a gente vai para a proposta do cenário 3, né, que é quando os dois trocam de rede simultaneamente, né. Nesse caso, como os dois trocam de rede simultaneamente, as duas comunicações, elas precisam ser verificadas, tá? Os algoritmos eles são bem semelhantes, ele armazena nas variáveis os novos IPs de destino, de origem, né? Inicia a comunicação, verifica se aqueles nós estão disponíveis, né? Ele fica tentando. Expirando o tempo proposto, ele vai verificar, vai mapear os roteadores, os bindcasts deles,
se eles têm registro daquele home address. Não tendo registro, né, ele vai procurar, né, vai receber as novas informações, vai atualizar as variáveis, e assim ele reinicia a comunicação, né. Nesse caso, a gente percebe uma diferença em relação à proposta do cenário 2, porque no cenário 2, em um nó, ele teve que usar o DNS para tentar achar o nó, né, onde é que o nó se localizava, e no nó B, ele teve que também fazer o procedimento, tipo, vamos dizer assim, 2 vezes de algoritmo. Aí, nesse caso, não. Como os dois se separam ao mesmo, vamos dizer assim, trocam de rede ao mesmo tempo, né? Ele faz a mesma, vamos dizer assim, o mesmo fluxo de algoritmo, né? Pega as variáveis, registra os IPs, verifica os midcache dos roteadores, né? Que é o registro de DNS que ele chama, né, recebe as novas variáveis e depois fecha a comunicação. Fechando a comunicação, ele envia o bid update para os roteadores atualizando a localização, recebe um ACK confirmando que aquele roteador registrou e a comunicação é fechada. Então, basicamente, vamos dizer assim, hoje no IPv4, a gente tem que esperar, né, o roteador dar um IP, né, para qualquer dispositivo móvel para fechar a comunicação. Nesse caso, não. Né? Olhando o algoritmo, a gente pensa que é algo que demora muito. Mas não, isso acontece em menos de um segundo. Né? Isso levando em conta que nenhum nó móvel vai trocar de rede, vamos dizer assim, em menos de um segundo. Abruptamente, vamos dizer assim, demora um pouquinho. Né? Eu não vou sair mudando de rede tão rápido. Então, o algoritmo, ele tem tempo, vamos dizer, o algoritmo, né? Ele tem tempo de mapear todos os equipamentos ao redor, de fazer esse registro, de fazer esse mapeamento, para conseguir que a comunicação não seja interrompida. Aí agora a gente vai passar para o nosso outro colega. Bora lá. Olá a todos, me chamo Lisandro Daniel, vou dar continuidade aqui na apresentação e falar um pouco de como foi realizada a simulação, né, e os resultados que foram obtidos. Primeiro, o objetivo da simulação é implementar e avaliar o mecanismo de handover simultâneo que foi proposto nesse artigo e comparar com o IPv6 móvel. Né. Os autores eles utilizaram o NS2 como programa de simulação, né? E também uma extensão que é chamada de MobileOne. Essa extensão ela facilita muito a implementação desse tipo de redes assim de longa distância, né? Porque ela já deixa pré-configurada toda a rede já pronta para simular qualquer mobilidade local e global de nós, né? E os autores eles também fizeram umas modificações nessa rede para atender ali a proposta de cenário 3 que a Isabelle acabou de comentar, incluindo ali um servidor de DNS, né, de pesquisa de nomes de endereço. E também eles fizeram uma mudança e utilizando apenas um servidor de DNS para as duas redes, em vez de ser um em cada, né? Aí, desse modo, atende a proposta do cenário 3. Né? Bom, o primeiro resultado, ele já mostra aqui o segmento de TCP no decorrer do tempo. Logo no início ali, de 0 até 15 segundos, os dois mecanismos, né, eles continuam juntos ali, funcionando normalmente. Quando acontece o handover, quando faz a mudança de rede, né, o mecanismo de IPv6 móvel, ele cai e não retorna. Em contrapartida, aí, o mecanismo proposto pelos autores, ele continua, né, ele recupera a conexão e continua funcionando normalmente. Bom, no próximo gráfico, ele já compara os pacotes que foram perdidos, né, no decorrer do tempo também. Novamente, as duas propostas aqui, elas continuam iguais, né, até no período de 15 segundos, que é quando acontece a mudança de rede, né. O protocolo IPv6 móvel, ele perde a conexão e todos os pacotes que estavam sendo enviados são perdidos também, né, como dá para ver aqui em cima. O número de pacotes que foram perdidos são
Todos, quase todos mesmo, né? Enquanto o modelo que foi proposto aqui pelos autores consegue recuperar e continuar a conexão normal. Bom, concluindo, nós fizemos uma resenha, né, que é uma análise qualitativa de uma proposta de solução para o problema de mobilidade instantânea do protocolo Mobile IPv6. E o documento, ele propôs um novo procedimento de gerenciamento de mobilidade simultânea, que é, no caso, assistida pelo DNS, certo? E como foi visto na simulação, o handover foi executado com sucesso e foi utilizada a solução proposta, né? O resultado da simulação mostrou que o mecanismo proposto, ele retomou, na verdade, a comunicação com sucesso após a mobilidade simultânea. A gente viu, né, na comparação entre o protocolo utilizado normalmente e com a proposta do artigo, a gente viu que depois do handover, ele consegue recuperar a conexão, ele perde alguns pacotes, mas consegue recuperar a conexão, coisa que o IPv6 usado normalmente, a conexão é interrompida. Então, a nossa conclusão desse artigo, de forma analítica, é que realmente é uma solução válida, né, para esse problema da mobilidade instantânea. Então é isso, muito obrigado, e obrigado pela atenção.